livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Malaquias 3, 8, 9 e 10. É assim que está escrito? É não? E por que vocês estão pregando Malaquias 3, 8 e 10 no Novo Testamento, no Novo Pacto da Nova Aliança? Por que vocês estão pregando dízimo depois da cruz? Vou ler de novo. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho da prosperidade. É isso que está escrito aí? É não? E por que vocês estão pregando o evangelho que Jesus não pregou e nem mandou vocês pregar? Onde está escrito que o cristão que se converte a Jesus vai ter uma vida sem perseguição, sem tribulação, vai sempre estar comendo do bom e do melhor? É assim que o texto está dizendo? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do sistema religioso, de que se você não der o dízimo, você é ladrão, está roubando a Deus, vai para os quintos do inferno, e que tu vai gastar na farmácia, porque os demônios com força, os demônios devorador, migrador, cortador, vai atingir as tuas finanças, tu vai gastar na farmácia, porque tu não desce 10% do teu pastor. É assim que está dizendo? É não? E por que vocês estão pregando esta mentira fake news, essa mentira de espíritos enganadores? Vocês estão pregando o evangelho que não é o evangelho que os apóstolos pregaram. E o texto nos mostra o evangelho esquecido, e o evangelho esquecido é o tema para esta mensagem. Este é o evangelho que vocês não estão pregando, o evangelho esquecido, porque o evangelho que estão pregando não é o evangelho que o texto está dizendo. E o texto diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E o 15 diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho de Moisés. É não? E por que estão pregando Moisés no lugar de Jesus? O tempo está cumprido, crede no evangelho de Malaquias 3, 8, 10. É isso que está dizendo? Não é. Está dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho da Bíblia Sagrada, e não o evangelho do sistema religioso, não o evangelho de Maria vai com as outras. O evangelho da doutrina dos apóstolos é esse o evangelho esquecido por muitos líderes. Os líderes da televisão, aquele que tem um chapéu grande, parece um vaqueiro, está pregando o evangelho de Marcos 1,15, o evangelho do reino, o evangelho do arrependimento, o evangelho que Jesus mandou pregar. Louvado e agradecido seja Deus, o evangelho da graça. Então este é o tema para esta mensagem. Louvado seja Deus. A Ele e para Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda graças a Deus. Diga amém. O evangelho esquecido é o evangelho da doutrina dos apóstolos. E na doutrina dos apóstolos não tem essa doutrina das denominações, em que você tem que dar dízimo, onde a igreja matriz, onde o pastor presidente abre igreja e mais igreja, bota lá um pastor, e aquele pastor começa a pregar Velho Testamento no Novo Testamento, começa a pregar Moisés no lugar de Jesus, começa a pregar a lei no lugar da graça, começa a pregar Malaquias 3:10, e fica com aquela pressão psicológica em cima das ovelhas, querendo abrir igreja para não ganhar alma, mas ganhar dizimistas. E aquele povo dá aquele dízimo querendo ser rico, dá aquele dízimo com medo de demônio que não existe, esses demônios que os senhores inventaram.
E é aquela pressão em cima de dízimo. E aquela congregação ainda tem que mandar o dízimo para a igreja matriz. Não é este o evangelho que Jesus mandou os senhores pregar. Fazendo da congregação comércio. Não é esse o evangelho que Jesus morreu na cruz para que fosse pregado nos dias atuais. E eu estou falando para você, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, do evangelho esquecido. Porque o evangelho esquecido não é esse que estão pregando na televisão. O evangelho de venha a nós e ao vosso reino nada. O evangelho de prosperidade. Quem foi que disse que Jesus morreu na cruz para eu e você aqui na terra viver uma vida sem sofrimento? Quem foi que disse que desse mundo a gente não vai ser perseguido? E o texto eu aprendo aqui que o evangelho esquecido é o evangelho que não está sendo pregado em muitas congregações. É o evangelho que os senhores da televisão não estão pregando. O evangelho esquecido não é o evangelho do sistema religioso, porque este aí não é evangelho, isso aí é judaísmo. Isso aí é doutrina de fariseu. Quando você prega Malaquias no Novo Testamento, você se torna um herege. E todas as heresias é baseada no Velho Testamento. Porque se for pregar Novo Testamento, não tem condição de você pregar heresia. Aí puxa o Malaquias, puxa o hino nacional das maioria das congregações. O evangelho esquecido é o evangelho dos apóstolos de Jesus, que pregaram o evangelho da graça, que pregaram o evangelho genuíno, que pregaram o evangelho depois da cruz. Mas vocês estão pregando o evangelho antes da cruz, quando vocês pregam este Malaquias, que é o hino nacional do sistema religioso. Eu estou aqui para debater essa heresia pregada no cristianismo. Louvado e agradecido seja Deus. O evangelho que não valoriza as pessoas. O evangelho que valoriza mais os dizimistas. Esse não é o evangelho esquecido, esse é o evangelho da atualidade. O evangelho que valoriza mais as quatro paredes de templo grande e bonito. Esse não é o evangelho esquecido, esse não é o evangelho que os apóstolos pregaram. O evangelho que valoriza mais quem tem o nome no livro dos dizimistas. Não é esse evangelho que eu estou falando. Não é esse evangelho que Jesus mandou pregar. Louvado seja Deus. O evangelho esquecido é o evangelho da graça. Esse é o evangelho de Marcos 1, 14, 15. É o evangelho da salvação, é o evangelho do arrependimento. É o evangelho que Jesus e os apóstolos pregaram. É o evangelho que Jesus está voltando. Louvado e agradecido seja Deus. Mas os senhores estão pregando Moisés, estão pregando lei da graça, estão pregando judaísmo. Louvado e agradecido seja Deus. Estão blasfemando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando você prega Velho Testamento, a lei de Moisés, no lugar da doutrina dos apóstolos, você está desfazendo do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Você está chamando Jesus de mentiroso. Louvado seja Deus. O evangelho esquecido é o evangelho da graça.
É o evangelho do arrependimento, o evangelho do arrebatamento. Esse é o evangelho esquecido, porque estão pregando Moisés, estão pregando lei, estão pregando judaísmo, estão pregando o evangelho dos fariseus. Crente fariseu é aquele que bate no peito de Deus, sou dizimista. É dizimista porque você não pesquisa a Bíblia, não lê as Escrituras, não examina as Escrituras, a palavra de Deus. Por isso que você é dizimista. Vai estudar e saber o que é dízimo. Desde que a própria Bíblia se revele para você. Não vá perguntar a um padre, não vá perguntar ao pastor da televisão o que é o dízimo, que ele vai enrolar você. Porque estão fazendo da casa do Senhor comércio. Então examine as Escrituras e não fique comendo tudo aquilo que você escuta, que prega para você sem antes você examinar nas Escrituras. Estou falando baixo assim para não incomodar muito aqui que tem uma criança ali dormindo, certo? Importante é que você entenda o que papai está falando nessa hora. A cobrança de Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Porque estão pregando judaísmo. Dízimo é judaísmo, é doutrina de fariseu. Estão pregando Moisés. Louvado seja Deus. Estão pregando o evangelho que investe mais nas paredes do que nas pessoas. Estão pregando o evangelho que investe mais em templo grande. Há uma disputa. Uma quebra, fala uma igreja bonita e grande, outro quer fazer melhor ainda, mais bonita. E a igreja somos nós. E os templos fechados para os mendigos, para as pessoas que deveriam ser as prioridades, estão sendo esquecidas. E à noite dormem nas portas das igrejas, precisando de uma palavra da salvação, precisando de um gesto de amor. Este é o evangelho esquecido que nós não estamos pregando, que você não está pregando, mas você quer ser líder, quer ser pastor, quer ser apóstolo, por amor às almas, ou por amor ao que elas têm no bolso. Este é o evangelho esquecido, e não este evangelho do comércio. Louvado e agradecido seja Deus. O evangelho esquecido é o evangelho genuíno. É o evangelho que cuida das almas, que cuida das pessoas, que cuida dos órfãos, viúvas, desamparadas. É o evangelho que não cobra dízimo. Este é o evangelho esquecido. Porque o dízimo da Bíblia não é o dízimo de cima religioso. Mas o povo está acordando. Está acordando. E as máscaras dos senhores líderes que se titularam pastores estão gerando ateus e não estão pregando o evangelho esquecido, o evangelho de Marcos 1:15, o evangelho dos apóstolos, o evangelho de Atos. Louvado seja Deus. Atos capítulo 3, versículo Atos capítulo 2, versículo 46, e perseverando unanimemente todos os dias no templo, repartindo pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se havia de se salvar. Louvado e agradecido seja Deus. Mas hoje tem igreja chique, bonita, que não investe nas almas, e sim em quatro paredes, que gosta de pregar judaísmo, mas esse não está sendo o evangelho esquecido.
Aliás, é esse o evangelho que vocês gostam de pregar. O evangelho que os apóstolos não pregaram. Que Jesus não mandou pregar e vocês estão pregando. E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu sou apenas um carteiro, o pó que sobrou. Eu sou apenas um vaso que Deus está usando agora para vocês. Porque não era para eu estar pregando essas coisas. Louvado e agradecido seja Deus. O evangelho esquecido é o evangelho da mão amiga. É o evangelho de dar a mão ao seu irmão. É o evangelho do amor ao próximo. Este é o evangelho esquecido. Mas hoje, os senhores estão pregando praca, e não estão pregando o Senhor da igreja. Praca não salva ninguém, não é tempo de religião que vai te salvar. O que vai te salvar é o novo nascimento, é o arrependimento, é a sinceridade de Deus, é nascer de novo, é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E não praca de igreja, de congregação. Não é este o evangelho que vai te levar para o reino do céu. O evangelho que vai te levar para o reino do céu é o evangelho esquecido que os senhores não estão pregando. Louvado seja Deus. Esse evangelho que os senhores estão pregando é o evangelho que está fechando as igrejas. É o evangelho que está desprezando que tem a chamada de Deus. Esse evangelho que os senhores estão pregando não é o evangelho que os apóstolos pregaram, porque os apóstolos não pregaram dízimo, não pregaram judaísmo. Louvado seja Deus. Precisamos, eu e você precisamos retornar ao evangelho esquecido, ao evangelho de amar uns aos outros, ao evangelho de dar a mão a uns aos outros, ao evangelho de levantar quem está caído, ao evangelho da graça, ao evangelho do arrependimento, o evangelho de que Jesus está voltando. Precisamos voltar a este evangelho, que é o evangelho dos apóstolos. Louvado seja Deus, engrandecido seja Ele, porque Deus ama quem é misericordioso. Deus ama ao líder que tem amor por suas ovelhas, porque as ovelhas não é sua, pastor, não é sua, apóstolo, não é sua, missionário, é de Deus. E os senhores irão prestar conta naquele grande dia a Deus. Gostaram de ser pastor, gostaram de se ostentar em cima de uma mentira pregada no cristianismo. Este evangelho que os senhores estão pregando não é cristianismo, é judaísmo, é Moisés, é lei. Mas Deus, Jeová, convida você para pregar o evangelho esquecido. Qual é o evangelho esquecido, irmão Josias? É o evangelho da doutrina dos apóstolos. E na doutrina dos apóstolos não se pregava Malaquias 3, 8, 10. Mas, irmão Josias, você só fala de dízimo, Malaquias. E você não se converteu ainda? E você não se arrependeu ainda? Não criou vergonha na cara ainda? Vá reclamar com Deus. Vai reclamar com Deus, porque você acha que eu gosto? Eu queria estar aqui, irmão. A minha carne queria estar aqui. Eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus me levantou. Leva o nome de doido. Leva o nome de tudo que você nem imagina. Vou estar pregando uma mensagem que Deus me confiou. E essa mensagem é para quem Deus chama, para quem tem raiz, para quem tem coragem, para quem não é covarde. Para quem não é covarde. E você prega judaísmo no cristianismo porque você é um covarde. Porque você não tem coragem de trabalhar. Aí quer se enriquecer em cima do texto bíblico. Louvado seja Deus. E você acha que eu gostaria, se dependesse de mim eu estava aqui, você deveria orar por mim, agradecer a Deus por Deus estar me usando para você. Louvado seja Deus. Ou você não acha que eu, que gostava do forró, em pleno São João, no maior forró do mundo, em
Campina Grande, e aqui mesmo também na cidade de Santa Rita, tem um forró bem organizado, animado. Você acha que a minha carne não gostaria de estar lá? Mas eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus me botou aqui. Mas você acha que não tem muitos crentes que estão hoje, nessa época de São João, lá no maior forró do São João do mundo, lá em Campina Grande, não? Você acha que não tem crente que era da sua igreja, de igreja por aí, que não estão lá no forró, lá na cidade de Santa Rita? Um forró bem organizado, de muita alegria. E por que estão lá? Porque os senhores estão pregando o evangelho gospel, fake news, de espírito enganador, que não está acolhendo essas pessoas, estão jogando ela para o mundo. Vocês não estão pregando o evangelho esquecido, mas querem ser pastor, querem ser apóstolo, querem ser bispo, por amor ao que as almas têm nos bolsos. E está aí muitos, o número de desviado das congregações é grande por causa das pregações que os senhores estão pregando, pregações que não é o Espírito Santo de Deus falando da boca de vocês. Estão pregando o evangelho do sistema religioso, do migrador, cortador, devorador, e vocês desprezam e não dá o dízimo a vocês, porque o problema não está no dízimo em si, 10% do salário do ganho, isso é bicharia. É bicharia 10%. O problema é que não existe isso, e além de não existir, quem não dá, as consequências é grande. Não vale uma prata furada, é discriminado. Não é honrado na chamada que Deus tem na vida dele e dela. Estão aí no São João, estão aí nos carnaval da vida, estão aí dançando uns forró, e muitas das vezes tem líderes se alegrando com a ovelha que saiu da sua congregação, mas Deus mandou Jesus morrer por ela, e você está se alegrando e esquece que muitos estão no mundo por causa de vós, porque Mateus capítulo 24, se não me falha a memória, e versículo 23, louvado e agradecido seja Deus, diz que vós fazeis filho do diabo 2 vezes mais do que vós. Louvado e agradecido seja Deus. Mas o Senhor faz questão de ser apóstolo, ser bispo, ser pastor, mas não estão pregando o evangelho esquecido, o evangelho dos apóstolos, o evangelho do Senhor Jesus. Estão fazendo filho do diabo 2 vezes mais do que vós, estão gerando ateus, são fabricantes de ateus. Os senhores pregadores do judaísmo, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e para Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Glória a Jesus. Estou terminando, porque é até onde papai mandar. E tem muitos líderes se alegrando, satisfeito, feliz com a ovelha que saiu da sua congregação, porque era uma ovelha que dava trabalho, mas estão desprezando a ovelha perdida. E eu não sou melhor do que você, e nem você é melhor do que eu, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por irmão Josias, por mim, por amor a mim, e morreu também por amor a você. Então eu não sou melhor do que você, nem você melhor do que eu, mas somos preço de sangue. E para ser pastor, soqueira, se for chamada de Deus, porque for do homem, você vai pagar alto preço. Eu já fui dirigente de uma igreja. Eu entreguei a chave da igreja ao pastor presidente, porque a minha alegria não era dele, o meu desejo não era o dele, a minha intenção não era dele. O meu alvo era as almas, era ganhar alma para Jesus, e o dele era ganhar dizimista para ele. Mas eu não vou entrar nesse assunto, sabe? Porque Deus está dizendo, o evangelho é esquecido, é o evangelho que vocês não estão pregando, porque os apóstolos, Pedro, Paulo, João,
Lucas, Mateus não pregaram esse evangelho que os senhores estão pregando nas quatro paredes, nos congressos. Louvado e agradecido seja Deus. E diz assim, Mateus 24, 23, diz assim: ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, porque dizimai, não é isso ainda, é o ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois que é semelhante. Louvado seja Deus. O tempo está correndo, mas não vai dar tempo para eu ler aqui não. É Mateus 24, 24. É aqui mesmo, depois você confere aí, que diz que tem líder que está gerando ateu, filho do inferno. Louvado seja Deus. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre esse assunto, tá bem? Então, o tema foi esse, o evangelho esquecido, que eu aprendo aqui em Marcos 1,15, é que este evangelho não está sendo pregado porque está sendo o evangelho esquecido, e os apóstolos, nenhum deles dizimaram nem pediu dízimo a ninguém. E essa pregação do dízimo está fechando as portas da graça, está anulando a volta do Salvador. Esse evangelho do dízimo, do judaísmo, do cristianismo, pregando o mozeiro no lugar de Jesus, está fechando as portas da graça. São os senhores pregadores do judaísmo que estão fechando a porta da salvação. Que Deus tenha misericórdia da minha alma e da vossa alma. Arrependa-se e crede no evangelho da graça. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fique da paz, fique da bênção em nome de Jesus.